A nossa história ainda é composta por enormes buracos, que são os trechos que não conhecemos, e grandes exploradores descobrem isso num período de tempo considerável. Cada nova descoberta é uma parte do nosso passado que podemos conhecer com maior clareza. Nos últimos anos, novas descobertas nos proporcionaram uma nova perspectiva sobre alguns capítulos que passaram e nos deu uma nova compreensão humana. Pensando nisso, nós aqui do Universo Curioso preparamos uma lista para saciar a sua sede por descobertas. Conheça agora as 5 coisas misteriosas que já foram descobertas. O Rei Rato. O Rei Rato é um fenômeno raro, caracterizado quando uma grande quantidade de ratos ficam presos através de suas caudas de uma maneira impossível de serem soltas. Sangue, sujeira, gelo, excremento ou simplesmente nós são fatores responsáveis por criar esse estranho resultado. Supõe-se que os roedores unidos dessa forma cresçam ao mesmo tempo, experimentando uma calcificação nos ossos da cauda que acaba fundindo os animais para sempre. O número de animais que compõem o Rei Rato pode variar, mas normalmente uma quantidade superior a 10 são necessários para evidenciar o fenômeno. Há rumores de espécimes com mais de 50 ratos vinculados dessa maneira. O Rei Rato, por alguma razão, é um fenômeno identificado com a Alemanha, onde a maioria das ocorrências foram descobertas. Historicamente, existem várias superstições associadas ao Rei Rato, e ele é visto como um mau agouro, sinônimo de doença, morte ou praga. Originalmente, o termo não era utilizado para se referir a ratos, mas a pessoas que viviam muito próximas uma das outras, praticamente grudadas, como por exemplo, famílias com muitos membros forçadas a dividir uma habitação pequena. Figuras reptilianas. A visão tradicional de arqueólogos é quase unânime em afirmar que a história humana começou na Mesopotâmia, hoje o Iraque, com as grandes civilizações dos Sumérios. No entanto, no sítio arqueológico de Al-Ubaid foram encontrados inúmeros artefatos pré-sumérios que datam de cerca de 7.000 anos atrás, muitos dos quais são humanoide e enigmática com características claras répteis. A cultura Ubaid pré-histórico é vivida na Mesopotâmia, entre 4.000 e 5.500 anos antes de Cristo. Quanto aos sumérios, também, a origem do povo ubaidiano é desconhecida. Eles viviam em grandes assentamentos feitos de casas com tijolos de barro. O desenvolvimento da arquitetura, agricultura e pecuária. O principal lugar onde não foram encontrados artefatos em comum é chamado de Al-Ubaid. Além disso, alguns deles também foram encontrados em Ur e Eridu. Trata-se de um pequeno monte de cerca de meio quilômetro de diâmetro, com uma altura de cerca de 2 metros acima do solo. A escavação trazia à luz várias figuras masculinas e femininas em diferentes posturas e, na maioria dos casos, parece que eles usam uma espécie de capacete e que tem algum tipo de cobertura sobre os ombros. Outras figuras utilizavam uma espécie de cetro, talvez um símbolo de poder e régio. O fato mais curioso é que as características dos rostos das estátuas têm aparência reptiliana, com cabeças longas, olhos amendoados e nariz muito semelhantes aos dos largatos. Entre as imagens mais estranhas estão algumas figuras femininas que possuem um bebê. O que ou quem exatamente eles representam é completamente desconhecido para os investigadores. De acordo com alguns arqueólogos, posturas como as das mulheres amamentando não sugerem que esses sejam objetos de rituais. Então, por que esse povo antigo decidiu representar indivíduos réptil? Pedra misteriosa. Descoberta em 1872 perto de um lago em New Hampshire, a pedra misteriosa é escura, lisa, tem forma oval e mede cerca de 10 centímetros de altura e 6,4 centímetros de largura. Em sua espécie estão esculpidos símbolos e imagens, incluindo um rosto, espigas de milho, uma cabana indígena e dentre outras imagens desconhecidas. Uma teoria sugere que a pedra pode ter sido feita por nativos americanos para comemorar um tratado de paz entre duas tribos. Outras teorias afirmam que a pedra poderia ser de origem celta. O mistério ficou ainda mais intrigante quando os investigadores descobriram 2 furos na pedra, um na parte superior e um na parte inferior. Esses furos têm um nível de precisão que parece ser inconsistente com as ferramentas da época. Uns acreditam que eles foram feitos depois que a pedra foi encontrada. Outros acreditam que a pedra foi esculpida por extraterrestres. O martelo de Londres. Esse martelo primitivo preso numa rocha foi descoberto em 1934 por Max e Emma Ham, enquanto eles faziam um passeio. Como leigos que eram, entregaram a descoberta nas mãos de uma equipe de arqueólogos, que dataram a rocha em mais de 400 milhões de anos, e o martelo em mais de 500 milhões.
muito mais antigos do que o primeiro registro de civilização humana na Terra. Um fato bizarro é que uma parte do cabo do martelo já estava se transformando em carvão. A cabeça do martelo é constituída por 96% de ferro, um valor de pureza muito mais elevado do que o que a natureza é capaz de produzir. É claro que essas descobertas interessaram particularmente os criacionistas. Dogu. O Dogu são pequenas figuras humanoides, feitas de argila e com normalmente 10 a 30 centímetros de altura. Foram feitas durante o período Jomon, por volta de 14.000 a.C. a 200 a.C., e tudo isso no Japão pré-histórico. Existem vários estilos de Dogu, dependendo da área de exumação e período de tempo. De acordo com o Museu Nacional de História Japonesa, o número total encontrado em todo o Japão é de aproximadamente 15.000 itens, e ainda seguem sendo encontrados em descobertas casuais, e com exceção de Okinawa, foram encontrados em todo o território japonês. A maior parte das figuras parecem ser modeladas como do sexo feminino, e têm olhos grandes, cinturas estreitas e ancas largas. Seriam considerados por muitos como representantes das deusas. Muitos têm grandes abdômen associados à gravidez, sugerindo que as pessoas no período Jomon consideravam-nos como representantes de deusas mães, representada com grandes olhos, que mais parecem óculos de proteção contra a cegueira branca, característicos das tribos inuits das regiões árticas. Por esse motivo acabaram sendo chamados no Japão de Shakouki Dogu. Shakouki quer dizer literalmente dispositivo de bloqueio de luz. De acordo com o Museu de Arte Metropolitano de Nova York, essas figuras sugerem uma associação com a fertilidade e ritos xamanistas. Feitos a partir de argila, essas figuras foram criadas com formas fascinantes. Dogu tendem a ter grandes rostos, braços e mãos pequenas e corpos compactos. Alguns parecem usar óculos ou ter faces em forma de coração. A maioria tem marcas no rosto, peito e ombros, o que sugere incisões de tatuagem provavelmente com agulhas de bambu. As figuras maiores são ocas e não se sabe o motivo, mas se presume que eram assim feitas para evitar rachaduras durante o processo de queima. E aí, o que vocês acharam dessas descobertas, hein? Deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.